gente está na semana de conscientização da esclerose múltipla. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, muito obrigada pela presença de vocês, o neurologista, o Luciano Nogueira, e também a Sueli, que convive com a doença há 16 anos. Daqui a pouco eu falo contigo, Sueli. Primeiro eu gostaria, obrigada pela presença. Obrigado. Eu gostaria de saber o que é a esclerose múltipla. Obrigado pelo convite, Diane. É um prazer estar falando com vocês. Esclerose múltipla é uma doença que é muito confundida, com Alzheimer. Algumas pessoas acham que é Alzheimer, outras pessoas acham que tem a ver com esclerose de artérias ou até com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença mais grave. Mas, na verdade, a esclerose múltipla é uma doença que ela acomete mais os jovens e ela é caracterizada por uma inflamação de uma substância, uma estrutura que existe no nosso cérebro, da nossa medula, chamada mielina. E quando essa estrutura inflama, o paciente pode ter sintomas neurológicos diversos, como perda visual, dificuldade para caminhar, muita fadiga, às vezes descontrole da capacidade de controlar a urina ou até perda de força nos membros. A Suelen convive com a doença há 16 anos e é uma doença que não tem cura, só tratamento, né, Suelen? E tem que obedecer certinho o tratamento. Ela vai evoluir de qualquer forma, mas aí a gente obedece e daí eu tenho que respeitar a limitação. Como é que você diagnosticou? Como é que foi? Foi, na verdade, eu perdi a visão do olho, voltou, aí depois eu perdi o movimento das pernas, fiz fisioterapia, aí eu fui diagnosticada. E aí de lá para cá, de 2001, mais exato para cá, eu venho tratando muito certinho, tomando a medicação que tem que tomar de acordo com os neurologistas, né? Eu estava conversando com vocês até mesmo antes do jornal e discutindo a questão da luta para conseguir os medicamentos. É isso, doutor? Essa semana de conscientização era para a gente estar trabalhando com a população para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença para se ter acesso rápido às medicações, evitando sequelas. Muitos pacientes podem chegar até o ponto de precisar ir para a cadeira de rodas. Mas, infelizmente, por tudo que a gente viu na política nos últimos tempos, toda a situação que a gente viveu no nosso país, o que aconteceu é que hoje nós estamos precisando conscientizar os políticos, os representantes, as autoridades, dos direitos desses pacientes. Esses medicamentos são pelo SUS? Esses medicamentos devem ser fornecidos pelo SUS, é direito desses pacientes. Muitos estão tendo que judicializar, o que é um problema, porque isso gera um custo muito maior para o Estado. A gente já sabe que o Estado tem tido dificuldades, a gente sabe das notícias em todas as áreas de dificuldade na saúde, mas tem se falado agora de várias reformas políticas no Brasil. Acho que tão importante quanto reformas é que os direitos sejam garantidos. Os direitos dos portadores de esclerose múltipla não estão sendo respeitados. Então, eu faço um apelo às autoridades que façam um mutirão para que modifiquem a situação que a gente está vivendo atualmente de um verdadeiro apagão dos medicamentos para portadores de esclerose múltipla. O que pode acontecer na falta de um medicamento? Quantos medicamentos você toma e é diário isso? Não, na verdade eu tomei vários medicamentos, agora eu tomei um, que é um tratamento diferente. São caros os medicamentos, né? Sim. Então, eu já passei por vários e eu nunca fiquei sem remédio. Então, assim, e se não tomar remédio, a doença vem, às vezes, com uma falta de força, desequilíbrio, essas coisas assim. Ela pode progredir? Ela Porque você não consegue que ela manter. progride. Sim, ela pode progredir dependendo do nível da doença, mas eu acho assim, ela tem sequela, deixa os sequelas, os surtos deixam sequelas e tem que fazer tratamento. Então, por isso que a gente não pode ficar sem remédio. E existe a Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla da Grande Florianópolis. A gente tem um telefone para colocar para contato. Vocês esclarecem dúvidas? Como é que funciona a associação e atende quem? A gente ajuda, principalmente os pacientes que são recém-diagnosticados, a ter conhecimento da doença, a ver mais ou menos como que funciona e convida para participar das reuniões, para poder deixar ele mais seguro assim da doença, que não é uma doença que mata, mas tem que ter tratamento. Preciso conscientização, como diz, semana da conscientização. É verdade, eu acho que não só no sentido de entender o que é esclerose múltipla, mas que aqueles pacientes, aqueles colegas médicos que estão identificando esse tipo de sintomas, que entendam que, diferente do que se imaginava antigamente, onde essa doença não tinha muito tratamento, de 2005 para cá os tratamentos são cada vez mais eficazes e iniciar precocemente o tratamento faz toda a diferença. Então, por isso a importância da população começar a ficar atenta. A esclerose múltipla não é uma doença comum, mas também não é uma doença rara. A gente acredita que a gente possa ter entre 30 e 35 mil pessoas portadoras da doença no Brasil, talvez de 600 a 800 pacientes portadores no estado de Santa Catarina. Certo. É preciso apoio e consciência das autoridades também nesse sentido. Eu agradeço, por enquanto, vocês pelos esclarecimentos. Muito obrigado. A gente que agradece.